Olá pessoal, tudo bem? Aqui nós vamos fazer a retomada nessa videoaula do cálculo do maior divisor comum, também chamado de MDC. E nós vamos usar um probleminha que está aqui no caderno do Aprender Sempre, o sétimo ano, né, que é o ano que você está, volume 3, página 37, que é esse problema aqui, ó, página 37, problema 1. Uma indústria de tecido fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após realizarem os cortes necessários, verificou-se que 3 peças restantes tinham as seguintes medidas: 150 cm, 220 cm e 120 cm. O gerente de produção, ao ser informado das medidas, deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Como ele poderá resolver essa situação? Então, se for preciso, eu quero que você leia mais uma ou duas vezes esse enunciado para que você entenda o que está sendo dito aí, tá? Porque se você não compreender o que está sendo pedido pelo problema, você não vai conseguir pensar no modo de resolução, ok? Então aqui nós temos 3 sobras de pano, né? Uma sobra tem 150 centímetros, a outra tem 220 e a terceira tem 120. E o gerente pediu para que um funcionário cortasse essas sobras em pedaços menores, de tal forma que esses pedaços têm que ter todos o mesmo tamanho entre si, né, de cada sobra, e quando você comparar o pedaço cortado da primeira sobra com o pedaço cortado das demais sobras, também eles precisam ter tamanhos iguais, tá? Então, todos os pedaços precisam ter tamanhos iguais. Então, você tem que pensar nisso, tá? E o gerente quer que esse pedaço tenha o maior comprimento possível. O maior comprimento possível. Então vamos analisar isso daí. Primeira coisa que eu quero que você acrescente aí no enunciado é isso, que não foi escrito, mas é importante. É preciso acrescentar ao enunciado que após os cortes não pode haver sobra dos panos, tá? Então essa parte aqui não está escrita aí, você pode acrescentar. Então, após os cortes dos pedaços menores aqui, nós não queremos que sobre nada do pano. Tá? Isso é importante e deveria estar junto aí do enunciado e não está. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é isso que vai nos fazer pensar nos divisores desses números. Tá? É o fato de que nós não queremos que sobre pano é que nos vai fazer com que nós pensemos nos divisores do 150, dos divisores do 220 e nos divisores do 120. Por quê? Porque só não vai sobrar pano se o tamanho do pedaço for um divisor, por exemplo, do 120. Tá? Porque se o tamanho do pedaço não for um divisor do 120, a hora que você fizer os cortes, vai sobrar algum tipo de resto de pano. Tá ok? Por exemplo, se o tamanho for 11 centímetros, vai ter sobra. Agora, se o tamanho for 2 centímetros, aqui ó, o pedaço todo é 120. Se o tamanho tiver 2 centímetros, você vai conseguir cortar 60 pedaços e não vai sobrar nada. Por quê? 120 dividido por 2 dá resto zero. Se o tamanho for 2 centímetros aqui, ó, no pedaço de 150, vai dar o quê? 75 pedaços e não sobra nada. Por quê? 150 dividido por 2 dá 75, dá resto zero. Se o tamanho for 2 centímetros, aqui vai dar 110 pedaços, né? E não sobra nada, porque o 2 é um divisor do 220. Então, essa frase aqui é importante, tá? Ou seja, o especial tamanho de cada pedaço ele precisa caber exatamente em 150, 220 e 120. Tá? Se ele vai caber exatamente em cada um desses comprimentos, então o que vai acontecer? O tamanho do pedaço, o tamanho escolhido do pedaço, ele precisa ser um divisor do 150, um divisor do 220 e um divisor do 120. Então aqui chegamos à conclusão que ele precisa ser um divisor comum. Tá? Ele precisa ser um divisor comum. Agora, como nós queremos que esse tamanho seja o maior possível, então significa que nós temos que calcular o maior divisor comum. A gente está interessado em encontrar dos divisores comuns o maior de todos. Tá? Então,
como queremos o maior comprimento possível deste pedaço, então basta encontrarmos o maior divisor comum desses três números, dos 150, 220 e 120. E nós vamos fazer isso de dois modos diferentes, tá? O primeiro modo, ele é mais longo, tá? Nós vamos calcular separadamente os divisores do 150, 220 e do 120, depois comparar esses divisores, selecionar os divisores comuns e observar quem é o maior deles, tá? Então, para isso, nós vamos usar a multiplicação, a fatoração. Então, 150 é 1 vezes 150. Eu posso escrever isso, isso é verdade. Então, já tenho dois divisores, o 1 e o 150, tá? O 2 é um divisor do 150 também, porque o 150 é par. Se você dividir 150 por 2, vai dar 75. Então, você pode escrever o 150 como 2 vezes 75, tá? Então, já encontramos mais dois divisores, porque se você dividir 150 por 75, dá 2. O 3 também é um divisor do 150. Se você dividir por 3, vai dar 50. Então, encontramos mais dois divisores. Por que é interessante encontrar os divisores do jeito que eu estou fazendo aqui? Porque você quebra a cabeça com a primeira parte da conta. A hora que eu quebrei a cabeça para dividir 150 por 3, eu encontrei o 50 como resultado. E se eu escrever o 150 como 3 vezes 50, eu já ganho a segunda parte de graça, que são divisores também. Então você quebra a cabeça uma vez só. E aqui, esses outros números eu obtenho de graça, tá? O 150 eu posso escrever como 5 vezes 30, tá? Então, encontramos mais dois divisores. Professores, não são fatores, são fatores e também são divisores do 150. 150 também é 6 vezes 25. Depois você vai tentar dividir por 10, por 7, quer dizer, você vai ver que não vai dar, por 8 também não, por 9 também não, mas por 10 dá. 150 é 10 vezes 15. E aqui você iria tentar dividir por 11, por 12, por 13, por 14, não iria dar certo. Mas por 15 dá, e o 15 já estava aqui. Então agora os divisores maiores do que 15 já estão todos aqui, ó. 25, 30, 50, 75 e 150. Então todos esses números aqui são divisores dos 150, são todos os que estão aqui, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12 divisores. Vamos fazer o mesmo processo para o 220. 220 é 1 vezes 220. Aqui eu escrevi 150, não fiz uma mudança aqui de digitação, mas esqueça o 150, agora o 220. 220 é 1 vezes 220. 2 vezes 110. 4 vezes 55. Aí como que eu obtenho, sei que é 4 vezes 55? Depois do 2 aqui, eu tentei dividir por 3, vi que não dava, não dá resto zero, mas por 4 deu resto zero, então, e deu o resultado 55, aquilo que eu disse, 220 é 4 vezes 55, eu já obtive um outro divisor aqui, não vou ter que ficar quebrando a cabeça com números muito grandes depois. 220 é 5 vezes 44, 220 é 10 vezes 22, 220 é 11 vezes 20, tá? Depois o 220, depois do 11 você vai tentar o 12, o 13, o 14, o 15, você vai ver que não dá resto zero. Até o 19 também não dá resto zero. Depois o 20 é um divisor, já está aqui. E os divisores maiores do que 20, se você fez esse processo aqui, você vai perceber que são 22, 44, 55, 110 e os 150. Então todos esses números aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12 divisores do 220. São 12 divisores do 220. O 120 é 1 vezes 120, 2 vezes 60, 3 vezes 40, 4 vezes 30, 5 vezes 24, 6 vezes 20, tá? Depois 8 vezes 15, 8 vezes 15, 10 vezes 12. Depois do 10 você vai tentar o 11, não vai ser divisor. O 12 você não precisa quebrar a cabeça, porque ele já está escrito aqui, ó. Do 12 para frente já está feito. É o 15, o 20, o 24, 30, 40, 60 e 120. Então 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 divisores são esses aqui, tá? Agora nós vamos comparar essas três listas. Você vai escrever, você vai perceber que aqui você tem as três listas dos divisores de cada número.
E nós vamos circular aqui os divisores comuns. É o 1, o 2, o 5. Ah, o 3 não é, professor? Não, o 3 só tem aqui embaixo e lá em cima, não tem no meio. E o 4 também só tem aqui no 220 e no 120, não é divisor de 150. Tem que estar nas 3 listas. E o 10 depois não tem mais ninguém. Então, os divisores comuns são 1, 2, 5 e 10. E o maior divisor é o 10. Tá? Então, o maior tamanho do pedaço de pano lá será 10 centímetros, que é o maior divisor comum dos 3 números. Ok? Ninguém está afirmando que não há número maior do que 10 que divida os 150, por exemplo. Tem, olha todos aqui, ó. Mas nenhum desses números aqui em cima, 15, 25, 30, 50, 75, 150, vai aparecer nas outras 2 listas juntas aqui embaixo. Então, o maior número que divide os 3 ao mesmo tempo é o 10. É isso que eu estou afirmando. Agora nós vamos usar um outro modo de resolução, de cálculo do MDC, que ele é muito mais rápido, mas você tem que entender o processo, que é esse daqui. Você vai fatorar os 3 números ao mesmo tempo e vai marcar os fatores comuns. E depois você vai usar esses fatores comuns que você marcou multiplicando. Quando tiver só um fator comum que você marcou, significa que o maior divisor comum vai ser só aquele fator. Se tiver mais do que um, você vai multiplicá-los no final. Ok? Então, 150 está aqui, nós vamos fatorar os 3 ao mesmo tempo. Eles são todos pares, então nós vamos dividir por 2. Depois, no final, eu vou marcar esse 2 aqui, porque ele vai dividir os 3 números. Ó. É um fator comum, é um divisor comum. Metade de 150 é 75, metade de 220 é 110, metade de 120 60. Agora nós vamos dividir de novo por 2, porque tem número par aqui. Mas esse 2 não vai dividir o 75, então nós não vamos marcá-lo depois. Ó. Repito 75, que ele é ímpar. Metade de 110 é 55, metade de 60 é 30. Ainda tem número par, então nós vamos de novo colocar o 2 aqui. Tá? Enquanto tiver par aqui, você vai dividindo por 2. 75 não é divisível, 55 também não, 30 dividido por 2 dá 15. Agora não tem mais número par. Então nós vamos para o próximo número primo, o 3. Depois do 2, o 3 é o próximo número primo. Ele é divisor de 75, de 55 e do 15. Então nós vamos marcá-lo, escrevê-lo aqui. Depois no final nós vamos marcá-lo. Não, o 3 não é divisor do 55, ok? Então eu me enganei aqui, ó. O 3 não divide o 55. Se você fizer a divisão aí, você vai ver que não dá resto zero. Então, esse 3 aqui no final nós não vamos marcá-lo, ok? Esqueça o que eu acabei de dizer aqui. O 3 não é divisor de 55, nós não vamos marcá-lo. Mas ele é divisor de 75, é divisor do 15. 75 aqui vai dar 25, vamos repetir o 55. 15 dividido por 3 dá 5. Agora sim, esses 3 números são divisíveis por 5. E outra observação, né? Nenhum deles é mais divisível por 3. Nem 25, o 55 já não era, e nem o 5. Então nós não vamos continuar com 3 aqui. Agora é o 5. O 5 é divisor desses 3 números. Então depois nós vamos usá-lo no cálculo do MDC. Aqui embaixo dá 5. 55 dividido por 5 dá 11. 5 dividido por 5 dá 1. Ainda tem o 5 que dá para dividir por 5. Então nós continuamos. O 11 não é divisível por 5. Repetimos. E o 1 nós repetimos. Aqui só tem o 11 é primo, então dividimos por ele mesmo, tá? Então nesse processo, cuidado, porque agora nós vamos usar, não são todos esses daqui, apenas aqueles que são divisores dos 3 números, ok? Então esse 2 aqui, que eu já tinha avisado, e esse 5 aqui embaixo, tá? Nós vamos usar o 2 e o 5. Então 2 vezes 5 vai dar 10. O MDC é o 10, tá? Então vou falar novamente para que não fique dúvida na sua cabeça. Você vai fatorar ao mesmo tempo e vai usar o fator que é comum aos 3, tá? Comum aos 3. Note que quando eu fiz a divisão por 3 aqui,
Esse 3 dividiu 75 e dividiu 15. Por que eu não marquei? Porque ele não é um divisor do 55. Mas aqui o 5 dividiu os três números, o 25, o 55 e o 5. Então nós encontramos que ele é um fator comum, um divisor comum. 2 vezes 5 vai dar 10. Então cada pedaço vai ter 10 centímetros de comprimento. E com isso nós finalizamos. Até a próxima aula.